Então, hoje nós vamos começar a falar de escoamento potencial tridimensional, tá? E no caso aqui, vamos estudar escoamentos potenciais com simetria axial, tá? Com simetria axial. Então, aqui você tem aqui coordenadas polares esféricas, R, tem a coordenada R, a coordenada θ e a coordenada φ, tá certo? E as componentes de velocidade. A componente de velocidade VR, ela aponta, ela tem a mesma direção do vetor R, desse vetor R aqui, e apontando no sentido crescente da coordenada R. A componente de velocidade Vθ, tá? Ela também aponta no sentido crescente da coordenada θ, e a componente de velocidade Vφ aponta no sentido crescente da coordenada φ, tá certo? Então, veja o seguinte, o que a gente vai considerar aqui é escoamentos são escoamentos tridimensionais simétricos ao eixo x. Tá? Então, como você assume isso, significa que a derivada parcial em relação a φ vai ser igual a zero nas equações. Tá? Por exemplo, se você fixar a coordenada r e a coordenada θ e variar a coordenada φ, o que você vai descrever? Você vai descrever essa circunferência aqui, tá vendo? Em cima da esfera. Tá? Ou seja, se o escoamento é simétrico em relação ao eixo x, nada vai variar ao longo dessa circunferência. Tá? Então significa que quando você calcula a derivada parcial em relação a φ, mantendo r constante, θ constante, né, a derivada em relação a φ vai ser igual a zero, uma vez que a gente está assumindo que o escoamento é simétrico em relação ao eixo x. Temos aqui a equação da continuidade, olha aqui a equação da continuidade em coordenadas polares esféricas, tá? Mas assumindo que o escoamento é simétrico em relação ao eixo x, as derivadas em relação a φ desaparecem. Nossa derivada aqui vai ser igual a zero. Então temos aqui a equação da continuidade em coordenadas polares esféricas para escoamentos com simetria em relação ao eixo x, tá? Com simetria axial, né, em relação ao eixo x. E aí, como você só tem duas coordenadas, coordenada r e θ, né, a gente consegue trabalhar com a função corrente, tá certo? Que a gente só consegue trabalhar com função corrente quando você só tem duas coordenadas. No caso, em coordenadas cartesianas, bidimensional, né, só no caso bidimensional, coordenada x, y, você consegue trabalhar com a função corrente. E no caso aqui de escoamento tridimensional, você também consegue, mas desde que você tenha simetria em relação ao eixo x. E aí você, como as derivadas em relação a φ serão iguais a zero, ou seja, as propriedades não vão variar com φ, é, a equação da continuidade só tem duas coordenadas e a gente consegue trabalhar também com a função corrente. Então, a função corrente, a gente define aqui a função corrente, a gente calcula as componentes de velocidade utilizando a função corrente de forma é, conveniente, de modo que a equação da continuidade seja satisfeita. Então, se você substituir essa componente de velocidade VR dada em termos da função corrente, se você substituir aqui e a componente Vθ substituir aqui, né, a equação da continuidade é automaticamente satisfeita. Então, essa é a grande vantagem de você trabalhar com função corrente, tá? Que aí a função corrente já está satisfeita automaticamente. Beleza? Tá? Bom, É, a gente sabe se o escoamento é irrotacional, a gente está falando de teoria potencial, né? Teoria potencial, o rotacional da velocidade é igual a zero, né? E aí você sabe que você consegue representar o vetor velocidade, cálculo 4, né? Pelo gradiente de uma função escalar que a gente chama aqui de potencial de velocidade. Tá legal? Mesma coisa que lá no magnetismo a gente tinha potencial magnético, né? Aqui você tem potencial de velocidade. E aí, em coordenadas polares esféricas, é, você pode escrever aqui a componente de velocidade radial. Isso aqui você vai ter uma componente de velocidade radial dada por VR, né? VR é R, né? Mais V θ e θ.
Você vai ter essas duas componentes de velocidade. Então, como essas a velocidade também é dada pelo gradiente β, uma vez que o escoamento é rotacional, tá? Em coordenadas polares, a componente de velocidade VR vai ser dada por dρφ, dρe, e a componente vθ vai ser dada por 1 sobre r, dρφ, dρθ, tá? Beleza? E aí, se você substituir VR e o vθ lá na equação, lá na equação da continuidade, em coordenadas polares esféricas com simetria axial, aí sim, você vai chegar à equação de Laplace, tá? Agora que de Laplace, tá bom? A equação de Laplace em coordenadas polares esféricas com simetria axial. Tá legal? E aí, a gente pode também obter soluções elementares, que nem nós fizemos lá no caso bidimensional, de fonte sumidouro, vórtice potencial de dipolo, a gente também consegue aqui, tá? Obter soluções elementares para a equação de Laplace em coordenadas polares esféricas com simetria axial. Então, é, lembrando aqui que VR, dado em termos da função corrente, é igual a menos 1 sobre R2 seno de θ, dρ psi, dρ θ, e o Vθ igual a 1 sobre R seno de θ, dρ psi, dρ R, tá? E aqui, em termos do potencial de velocidade, VR vai ser igual a dρφ, dρ R, e o Vθ vai ser igual a 1 sobre R, dρφ, dρ θ. Para escoamento uniforme, na direção x, né, em coordenadas polares esféricas, né, a componente de velocidade radial vai ser igual a 1 infinito cosseno de θ, e a componente Vθ vai ser igual a menos 1 infinito seno de θ. Isso aí é fácil de você enxergar aqui, né? Aqui no plano YX, por exemplo, você tem as coordenadas R e θ, tá legal? E a velocidade do escoamento uniforme, você tem um escoamento uniforme aqui se aproximando, é só você projetar o vetor velocidade na direção radial e na direção θ, tá? Que ângulo vai ser esse ângulo aqui, ó? Que ângulo é esse aqui? Hã? O θ, né? O θ. Então a componente radial vai valer quanto? Vai valer que essa projeção aqui do vetor u, da velocidade u, isso aqui vai ser igual a quê? Lembrando que esse aqui é o ângulo θ, né? Então o VR vai ser igual a u infinito cosseno de θ. E o Vθ vai ser igual a menos um infinito seno de θ. Por que menos? Porque o sentido positivo do Vθ é na direção crescente do ângulo θ, entendeu? Como a projeção de um infinito na direção θ, né, está no sentido contrário, por isso que é menos um infinito seno de θ, tá? Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? E aí, oi, fale. Não, você pode girar isso aí. Você pode girar, qualquer plano que você pegar, passando pelo eixo X, entendeu? Você obtém a mesma coisa para o VR, mesma coisa para o Vθ, tá? Eu peguei o plano XY, que é mais simplesinho que tá, dá para enxergar melhor. Mas qualquer plano que passe pelo eixo X, vale a mesma coisa. Aliás, você pode girar esse plano que nós utilizamos, gira ao redor do eixo X, você vai obter o mesmo VR e Vθ, tá? Bom, e aí, exatamente da mesma forma como nós fizemos lá no bidimensional, lembra disso? Que nós integramos, né, o, o φ e o psi, lembra disso? A gente consegue obter para o escoamento uniforme a função corrente e o potencial de velocidade, tá? Preciso fazer isso? Não, né? Por exemplo, né, vamos potencial de velocidade que é mais facilzinho, né? Potencial de velocidade. Vamos lá, potencial de velocidade VR vai ser igual a dρφ sobre dρr,
e vai ser igual a quê? Ao infinito cosseno de θ. E o Vθ vai ser igual a 1 sobre R, dρ φ sobre dρ θ, igual a menos o infinito seno de θ. Aí é só integrar, né? É só integrar. Daqui você vai obter o quê? Daqui você vai obter o quê? Você vai obter que φ vai ser igual a 1 infinito cosseno de θ vezes R mais uma função de θ. Concorda? Que você integrou em R, né? Derivada parcial. E desse cara aqui, você vai obter que o φ dá para multiplicar por R aqui e integrando o seno de θ, vai dar mais, né? Então isso aqui vai ficar U infinito R cosseno de θ mais uma função f de R, tá? E aí fica claro, né? Fica claro que, veja, da primeira, você vê que o φ é função de R e de θ, tá? E da segunda também. O φ é função de R e de θ. Então, logo, esse G de θ e esse F de R pode ser no máximo uma constante, tá? Então, para generalizar, o φ seria igual a o infinito vezes R cosseno de θ mais uma constante de integração, tá? Ou seja, o gθ e o fr tem que ser iguais a uma constante, tá? E aí, como você vai trabalhar na verdade, você não está interessado em calcular o potencial de velocidade, né? Você quer calcular a velocidade VR vθ. Quando você deriva, o que que acontece com aquela constante de integração? Zero, entendeu? Então, por isso que nós vamos arbitrar que essa constante é igual a zero, isso não vai fazer a menor diferença, portanto, o potencial de velocidade vai ser dado para escoamento uniforme, vai ser dado por o infinito R cosseno de θ, tá? De forma análoga, talvez um pouquinho mais trabalhoso, né? Você consegue determinar aqui a função corrente, né? Que vai ser igual a menos meio de 1 infinito R2 seno ao quadrado de θ, tá? Bem, fonte sumidouro, fonte sumidouro, tá? Fonte sumidouro. A fonte, ela só induz velocidade na direção radial, tá? Então você só vai ter VR, tá? Então o, o Vθ vai ser igual a zero e só o VR vai ser diferente de zero. Agora, quanto vale o VR? Imagina que você tem uma fonte na origem, você tem uma fonte tridimensional aqui na origem. Qual é a vazão que atravessa a superfície da esfera? Né? Essa esfera minha aí tá horrorosa, mas vai ficar o quê? A vazão vai ser igual a quê? A área, né? A superfície da esfera, que vai ser 4π R2 vezes VR, tá? Vezes VR. Chegou a isso? Imagina que você tem uma vazão aqui, uma fonte com vazão Q. Essa fonte só vai induzir velocidade radial. E obviamente que essa velocidade radial vai ser a mesma em todas as direções, tá? Vai ser VR. Então a vazão vai ser o quê? VR vezes a área da superfície, que vai ser 4πr2. Logo, a componente de velocidade radial vai ser igual a vazão da fonte dividido por 4πr2. Hã? Legal? Tá? E da mesma forma como nós fizemos anteriormente, né? Integrando, né? Você vai chegar à conclusão que o potencial de velocidade da fonte vai ser igual a menos Q sobre 4πr e a função corrente vai ser igual a Q sobre 4π cosseno de θ. Beleza? Da mesma forma, tá? Da mesma forma que eu fiz anteriormente. Para o dipolo, a mesma análise que eu fiz lá para o bidimensional, você coloca no eixo X uma fonte e um sumidouro,
simétricos em relação à origem, né? Você vai ter uma fonte e um sumidouro, faz o limite quando a distância entre eles tende a zero. O que que você vai obter? Você vai obter o dipolo, tá legal? Você vai obter o dipolo. E aí, de forma análoga, como foi feito lá no caso bidimensional, né, a função corrente vai ser igual a lambda seno ao quadrado de θ sobre r, e o potencial de velocidade vai ser lambda cosseno de θ sobre r2, onde lambda é a intensidade do dipolo. Tá legal? Então, dê uma olhadinha lá no que nós fizemos lá no caso bidimensional. É exatamente a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Tá? Você coloca uma fonte em x igual a menos a, um sumidor em x igual a, né? Faz o A tender para zero, né? No limite você vai ter um dipolo. Tá? Muito bem. Combinando um escoamento uniforme com uma fonte na origem. Então você tem aqui o escoamento uniforme e uma fonte na origem, tá? Uma fonte na origem, né? Você vai. Que tipo de escoamento você vai ter? Bom, a equação de Laplace é uma equação linear, vale o princípio da superposição. Então, eu posso pegar as duas soluções elementares do escoamento uniforme e da fonte, somar, que eu vou obter o escoamento resultante, tá? E o que você vai obter é essa ogiva aqui, ó. Essa ogiva aqui. E a função corrente vai ser a soma da função corrente do escoamento uniforme mais a soma da função corrente da fonte, tá? E aí, se eu quero determinar o campo de velocidade, basta você derivar, né? Basta você derivar aqui a função corrente, tá? Ou seja, VR vai ser igual a menos um sobre R2 seno de θ, derrompe-se, derrompe θ, e o Vθ vai ser igual a um sobre R seno de θ, derrompe-se, derrompe R, tá? Então, derivando, VR vai ser igual a U infinito cosseno de θ é mais que Q sobre 4πr2, e o Vθ vai ser igual a menos U infinito seno de θ, tá? E aí, é, isso representa o escoamento ao redor de uma ogiva? Tá? Sim. Por quê? Desde que isso aí é a solução da equação de Laplace, tá? E a condição de não penetrabilidade é satisfeita na superfície dessa ogiva, você tem um escoamento potencial ao redor daquela ogiva ali, tá? Esse resultado aí, ele é próximo, se, por exemplo, se você pegasse aquela ogiva ali e colocasse num túnel de vento, será que a distribuição de pressão que você vai obter no túnel de vento vai bater com esses resultados aqui? Tá? Bate legal, tá? Principalmente para número de reinos bastante alto, onde a camada limite é bem fininha, tá? Os resultados experimentais, a distribuição de pressão numa ogiva desse aí, ensaiada no túnel, vai bater com o campo de velocidade, inclusive, também, com o campo de velocidade obtido aí no segunda teoria potencial. Porque não tem descolamento da camada limite no caso aqui, tá? Você não tem descolamento da camada limite, o escoamento é coladinho, bate legal. Tanto o campo de velocidade, distribuição de velocidade na superfície da ogiva, como o campo de pressão também, tá? E para obter a distribuição de pressão na superfície da ogiva, o que que você tem que fazer? Uma vez que você tem VR e Vθ. Não, Bernoulli. Quais são as equações que regem o escoamento potencial? Equação de Laplace, equação de Bernoulli. Com a equação de Laplace, você determina o potencial de velocidade. Com gradiente de potencial de velocidade, você obtém o campo de velocidade. Com o campo de velocidade, você taca lá em Bernoulli, você determina o campo de pressão. Isso aí já, para vocês saberem aí, já, tá? Estão vacilando aí, tá? Escoamento ao redor de uma esfera. Um dipolo, Se você combina um dipolo na origem e um escoamento uniforme, você obtém um dipolo tridimensional, no caso aqui, né? Se você combina um dipolo tridimensional com um escoamento uniforme, tá? Então está aqui, equação de Laplace é uma equação linear, vale o princípio da superposição. Então, a função corrente resultante, né, vai ser a soma da função corrente do escoamento uniforme mais a função corrente do dipolo, tá?
E aí, derivando, né? Lembrando disso aqui, que VR é dado por isso, e Vθ é dado por isso aqui, só você derivar a função corrente, você obtém o campo de velocidade. Tá legal? Em função da intensidade do dipolo e da velocidade do escoamento livre, tá? Então, se eu quero simular, se eu quero obter um escoamento ao redor de uma esfera de raio A com escoamento incidente ao infinito, como é que eu determino a intensidade do dipolo? Hã? Pelo menos um sabe, né? Condição de não penetrabilidade, tá? Condição de não penetrabilidade, tá? E veja, aquele, aquela função corrente satisfaz a equação de Laplace, tá? Que a função, a função corrente também satisfaz a equação de Laplace. É, e satisfaz a equação de Laplace, tudo bem. Solução da equação de Laplace, beleza. Para que seja o escoamento ao redor de uma esfera de raio A, a única coisa que falta é você impor a condição de não penetrabilidade. Entendeu? A condição de não penetrabilidade. Tá? Então, impondo a condição de não penetrabilidade, ou seja, a componente de velocidade radial é igual a zero na superfície do cilindro, ou seja, R igual a A, tá? Igualando a zero, você consegue determinar aqui a intensidade do dipolo. Tá? A intensidade do dipolo vai ser igual ao infinito a 3/2. No caso bidimensional do cilindro, quanto é que era a intensidade do dipolo? Era o infinito vezes a 2, né? Era o infinito vezes a 2. Aqui no caso do escoamento tridimensional, a intensidade de dipolo vai ser um infinito a 3/2. Tá? E aí, substituindo aqui atrás, ó, o valor de lambda, né? Substituindo aqui o valor de lambda, finalmente você tem aqui o escoamento, campo de velocidade do escoamento ao redor de uma esfera de raio A, tá? Tá legal? É, a velocidade na superfície da esfera, obviamente que a componente radial vai ser igual a zero, você só vai ter a componente vθ, tá? Que vai ser igual, basta você fazer aqui no lugar, aqui vθ, substituir o R pelo A. Fazendo R igual a aqui, você vai obter o vθ. O vθ vai ser igual a menos 3 meios de um infinito seno de θ, tá? A velocidade máxima vai ocorrer lá no ombro, né, da esfera, né? Ou seja, quanto é que vale θ? π/2, tá? Então, a velocidade máxima vai ser igual, em módulo, né? Vai ser igual a 3 meios de um infinito, tá? Lembra que na esfera, no cilindro, era 2 ao infinito? Onde a velocidade máxima é máxima. Melhor dizendo, quem é que tem velocidade máxima maior? A esfera ou o cilindro? O cilindro, tá? O cilindro, tá legal? No caso da esfera, a velocidade máxima vai ser 1,5, o infinito, né? E no caso do cilindro, é duas vezes o infinito, né? Isso é conhecido como efeito de alívio tridimensional, tá? Efeito de alívio tridimensional, tá certo? Porque você tem mais uma dimensão, né? Então isso aí faz com que a velocidade seja menor, tá? Utilizando Bernoulli, utilizando Bernoulli, né? Utilizando Bernoulli, passando esse P infinito para cá e passando essa meio de ρ V2 para a direita, e dividindo tudo por meio de ρ, o infinito ao quadrado, você vai obter aqui P menos P infinito dividido por meio de ρ, o infinito ao quadrado, vai ser igual a 1 menos V sobre o infinito ao quadrado. Tá? Beleza? Ou seja, isso aqui nada mais é do que coeficiente de pressão, né? Coeficiente de pressão. E nós sabemos que VE ao quadrado vai ser igual a VR ao quadrado mais Vθ ao quadrado. Na superfície da esfera, quanto é que vale VR? Zero.
E Vθ vale menos 3 meios de um infinito seno de θ. Até é só substituir aqui, né? Então V ao quadrado vai ser igual a quê? Vai ser igual a 9 quartos, 9 quartos de um infinito ao quadrado, seno ao quadrado de θ, né? Logo, CP vai ser igual a 1 menos, passando o infinito dividindo aqui, ó. Então, V sobre o infinito ao quadrado vai ser igual a 9 quartos de seno ao quadrado de θ, né? E aí, o CP vai ficar igual a 1 menos 9 quartos seno ao quadrado de θ. Viu isso? E a pressão mínima também vai ocorrer em π sobre 2, que vai ser igual a menos 5 quartos, tá? Lá no caso do cilindro era menos 3, né? Menos 3, tá? Menos 3. E aqui vai dar 5 quartos, né? Então, realmente a coisa mais intensa no caso bidimensional. A pressão mínima lá vai ser menos 3. E aqui vai ser menos 5 sobre 4. Também devido àquele efeito de alívio tridimensional, tá? Massa adicional. Massa adicional. Isso para engenheiro naval é importantíssimo, tá? Para engenheiro aeronáutico não é importante. Não é importante, não pega nada, tá? Tanto que eu nunca tinha ouvido falar de efeito de massa adicional. Vim aprender isso aqui na naval, tá? Então vou ler aqui, ó. Quando um corpo se move através de um fluido, ele deve deslocar uma massa finita de fluido para fora do seu caminho. Se o corpo estiver acelerado, o fluido circundante também deverá ser acelerado. O corpo se comporta como se tivesse um acréscimo de massa de uma quantidade chamada de massa hidrodinâmica ou massa adicional, tá? Ou seja, se você pega o cilindro e desloca ele, o fluido que está aqui na frente dele tem que sair na frente dele. O fluido não vai atravessar o cilindro. Então ele perturba. Ele causa uma perturbação no fluido que estava em repouso. Na hora que ele passou, ele perturbou. Tá? Então, essa massa de fluido que foi perturbada, tudo se passa como se a massa do cilindro fosse acrescida dessa massa. E essa massa a gente chama de massa de hidrodinâmica ou massa adicional. Tá? Então, quando você for aplicar a segunda lei de Newton para estudar o comportamento dinâmico de um navio ou de uma plataforma, você tem que aplicar dessa forma aí. Você tem que levar em consideração a massa adicional. Na segunda lei de Newton, ficaria desse jeitão aqui, ó. Massa mais a massa adicional, du dt, que é a aceleração, igual à força resultante. Beleza? Então, para você estudar dinâmica de navio, você vai precisar de 6 equações, tá? 3 equações lineares com movimento linear e 3 equações com movimento angular, tá? E todas elas são obtidas através da segunda lei de Newton, tá legal? E aí você tem que considerar esse efeito de massa adicional. Se você não considerar, você vai cometer um erro absurdo, tá? Então isso aqui é fundamental aí para vocês aí da engenharia naval, tá? Por que que a aeronáutica não é importante? Porque a massa específica do ar é 1,2, é 1,20, tá? E a massa específica da água é 1000, né? Em torno de 1000. É 998 para água doce e 1025 para água salgada, tá? Então é 1000 vezes maior, tá? Então aí você consegue entender por que efeito de massa adicional é importante na engenharia naval, tá? Para você calcular essa massa adicional, tá? Para você calcular esse efeito, essa massa adicional ou massa de hidrodinâmica, você calcula a energia cinética desse fluido que foi perturbado pela passagem do cilindro. Tá legal? Então você calcula a energia cinética de toda essa massa que foi perturbada pela passagem do cilindro e iguala a uma energia cinética equivalente dada pela massa adicional, ou seja, essa massa, essa energia cinética equivalente seria meio de ma, onde ma é a massa adicional vezes a velocidade do cilindro ao quadrado, tá? Beleza? Segundo a teoria potencial, a massa adicional depende apenas do formato. Em geral, eu vou ler isso aqui. A massa adicional é uma função do formato do corpo. Ou seja, se você tem isso aqui
se você tem um cilindro ou se você tem uma esfera, a massa adicional depende da geometria, tá? E da direção do movimento. Então, se você tem um cilindro, você desloca ele nessa direção, o efeito de massa adicional vai ser diferente se você deslocar ele nessa direção transversal, tá? Então, depende da geometria do corpo e da direção, tá? E também do número de Reynolds, também depende do número de Reynolds, no caso real, tá? No caso que você observa experimentalmente. Mas segundo a teoria potencial, você não tem efeito viscoso. Então, efeito do número de reis, você joga fora, tá? Então, segundo a teoria potencial, essa massa adicional só depende da geometria e da direção do movimento, tá? Então, segundo a teoria potencial, a massa adicional depende apenas do formato e da direção do movimento e pode ser calculada integrando-se a energia cinética de perturbação do escoamento e igualando-se a uma energia equivalente do corpo, mas só que o que aparece ali é a massa adicional, tá? Não a massa do corpo, tá? É a massa equivalente do corpo, né? É a energia cinética equivalente do corpo, só que você coloca ali a massa adicional, tá? Porque você, na verdade, você só está integrando a, a energia cinética do escoamento perturbado. Beleza? Tá tranquilo? Bom, vamos fazer isso, né? Então, o campo de velocidade do escoamento ao redor do cilindro, da esfera, é dada, a componente radial é dada por infinito cosseno de θ menos A3, o infinito cosseno de θ sobre R3. E o Vθ vai ser igual a menos o infinito seno de θ menos A3, o infinito seno de θ sobre 2R3. Tá? Observe que quando você vai calcular a energia cinética do escoamento do fluido perturbado, tá? Você não, você não tem que incluir a velocidade do escoamento livre, tá? Então, por exemplo, se a esfera está se deslocando e você está em cima da esfera, o que que você está vendo? Você está vendo o escoamento incidente lá, tá? Então, quando você vai calcular a energia cinética do escoamento perturbado, você não tem que incluir o escoamento uniforme, tá? Esse é o erro que vocês, em geral, cometem na prova, tá? Eu falo isso aqui em sala de aula, né? E aí vocês chegam na prova e integram toda o campo de velocidade, o radial e o circunferencial, sendo a soma do escoamento uniforme e o campo de velocidade induzida pelo dipolo, tá? Zero, zero na prova, tá? Então, você tem que tirar fora o escoamento uniforme. Você só tem que integrar o campo de velocidade induzido pelo dipolo. Que quem está induzindo o campo de velocidade de perturbação é o dipolo, tá? Então, se você tem um escoamento uniforme, tá? Se você colocar um dipolo ali, aquilo vira escoamento ao redor do cilindro. Então, quem está induzindo o campo de velocidade de perturbação é o dipolo. Então, você só tem que integrar a velocidade induzida pelo dipolo, sem levar em consideração a energia do escoamento uniforme, tá? Eu falo isso sempre em sala de aula, e vocês chegam na prova e esquecem disso, tá? Então, considere somente essa parcela aqui, da velocidade induzida pelo dipolo. Essa é a velocidade do escoamento perturbado, tá? Então, a componente velocidade do escoamento de perturbação vai ser VR igual a menos o infinito a 3 cosseno de θ sobre R3 e o Vθ menos o infinito a 3 seno de θ sobre 2R3, tá? Agora, a integral. Vamos lá. Integral. Vamos calcular a integral. O elemento de volume em coordenadas cilíndricas esféricas com simetria axial é isso aqui, ó. Elemento de volume, que vai ser o seguinte, ó. Elemento de volume, na verdade, é uma rosquinha ao redor ali daquele, da, dessa esfera, dessa circunferência aqui, tá? Então você vai ter um elemento de área dado por dθ, você vai ter um elemento, um comprimento dθ,
tá? Na direção θ, você vai ter um, um comprimento dr na direção radial, tá? Que vai te dar essa área aqui, ó. Essa área aqui, ó. Tá vendo essa areazinha aqui? Essa área aqui vai ser dr, r de θ, desculpe, r de θ. Então, esse lado aqui desse retângulozinho ali vai ser igual a quê? Vai ser igual a r de θ. E esse aqui, na direção radial, o lado na direção radial vai ser dr. Enxergaram isso? Enxergou? Hã? Sara, sim, Sara. Viram aquele retângulozinho ali? A área daquele retângulozinho ali? Esse retângulo vai ter lado dr e vai ter altura dr e base r de θ. Viram isso? Aí você pega esse elemento de área e gira ao longo daquela circunferência, né? E qual é o raio dessa circunferência? Qual é o raio dessa circunferência? Qual é o raio dessa circunferência? Hum? Tá vendo essa circunferência aqui? Tá? É, na verdade, não é isso aí, não. Você tem que girar aquela área, né? Entendeu? Você tem que girar aquela área para você formar um volume na forma de anel. Tá legal? Então, deixa eu ver aqui. Ah, tá. É paralelo a esse cara aqui, tá? Então, o raio dessa circunferência aqui, em cima da esfera, qual vai ser o raio dessa circunferência? Isadora. É. O raio dessa circunferência aqui, ó, em cima da esfera. Imagina que você fixou o R e fixou o θ. E você faz o φ variar. O que que você vai girar? Você vai girar aquela circunferência na superfície da esfera. Qual é o raio daquela circunferência? É o tamanhozinho dela. É isso que eu estou perguntando, o tamanhozinho dela. Hã? Não. RC no teto. Cara, tem um cara iluminado aqui dentro, a gente nem sabia, hein? RC no teto, cara. R. Não, já tinha percebido. RC no teto. Eu tinha percebido que ele sempre responde. RC no teto. Não viram isso? Você viu isso? Bispo Oliveira? Olha, vamos lá. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto P. Aqui vamos chamar de B e aqui vamos chamar de O. Triângulo OBP. É um triângulo retângulo. Logo, esse cateto aqui vale a hipotenusa seno do ângulo oposto. R seno de teto. Enxergaram isso? Então, você tem que pegar aquele elemento de área que tem como lados altura dr e base r de θ. Você tem que pegar essa área e girar ao redor do eixo X para formar um volume na forma de rosca, tá? Então, isso aqui vai ser quanto? 2π vezes o raio, que é r seno de θ. Acertamos, né? É, acertamos. 2πr2 seno de θ dr de θ. É o elemento de volume. Na verdade, é uma rosca quadrada, né? Retangular, seção retangular. Tá legal? Agora, eu tenho que integrar isso aí. Bom, o Vp, que é a velocidade do, do fluido perturbado, Vp ao quadrado, vai ser igual a Vr ao quadrado mais Vθ ao quadrado, onde Vr e Vθ levando em consideração somente a velocidade induzida pelo dipolo.
Porque se você tem o escoamento uniforme de polo, você tem o escoamento ao redor de uma esfera. Se você tira o dipolo, o que sobra? Escoamento uniforme, tá? Se você põe o dipolo, você gera o escoamento ao redor de uma esfera, tá? Então, isso por quê? Porque você perturbou o escoamento uniforme para gerar aquela esfera. Então, quem está induzindo esse campo de perturbação é o dipolo. Então, você só tem que integrar o campo de velocidade induzido pelo dipolo, que é esse aqui, ó, tá? Bom, substituindo lá, substituir, tá? Então, de acordo com a nossa fórmula, né, a gente calcula a energia cinética do, da- do, do fluido perturbado iguala a uma energia cinética equivalente do corpo, tá? Tendo como massa a massa adicional, tá certo? Agora, pessoal, limite de integração, pode perguntar. Porque eu só estou integrando ali a energia cinética do fluido perturbado. Se eu tivesse incluindo a massa do corpo, tudo bem, aí você igualaria. Mas só estou considerando do lado esquerdo a massa do fluido perturbado, tá? Por isso que eu igualo a uma energia cinética equivalente do corpo, mas só levando em consideração a massa adicional, tá? Limite de integração. Quais são os limites de integração? Em θ. A pessoa vai olhar ali, né? De 0 a π, né? Enxergaram por que de 0 a π? Não adianta olhar ali, tem que entender por que é de 0 a π. Entendeu lá você, o Crispim, né? Pô, você vai pegar aquela rosquinha e vai integrar. Veja que não vai ser de 0 a 2π, porque você já está pegando a rosquinha. Tem elemento de área na rosquinha. Então você vai de 0 até π. Quando você vai de 0 até π, você gerou o quê? Você gerou um volume, uma esfera, uma superfície com uma certa espessura dr, né? Tá legal? Você gerou um volume elementar de altura dr. Enxergou isso? Quando você varreu de 0 a π aquela rosquinha, você vai gerar um volume, né? Você vai gerar um volume esférico de altura dr. Você enxergou? Bispo Oliveira, Isadora, Sara, Crispim. Não, Crispim não tá com o cara aqui. Se você pegar aquela rosca de seção retangular e varrer, vê que você gerou a rosca varrendo aquela área, né? Você gerou volume. Agora, se você pegar esse volume e varrer na superfície da esfera, ou seja, fazendo R constante e variando θ, você vai você vai estar caminhando, essa rosca, ela vai estar caminhando em cima da esfera. Claro, você vai gerar um volume. Você vai gerar um volume. Pô, aí é loucura, né? Se você só tivesse considerado uma semi-rosca, aí tudo bem, você teria que fazer de 0 a 2π. Mas como você já considerou a rosca toda de seção retangular, e fixando R e variando θ, essa rosca ela vai varrer a superfície da esfera, gerando volume esférico de espessura dr. Não, você gerou um volume.
Uma superfície esférica de espessura dr. De 0 a π, tá? E aí é o seguinte, cara, a integral em R vai de onde a integral em R? Quais são os limites de integração em R? Quais são os limites de integração em R? Infinito? Matou, porra. De 0 a R, você está integrando dentro do volume, porra. Não é. Dentro da esfera. O escoamento perturbado está fora da esfera. Então você tem que integrar de A, que é o raio da esfera, a infinito, para pegar toda a massa, né? Obviamente que a velocidade induzida no infinito ela cai para zero. A velocidade induzida pelo dipolo, quando o R tende a infinito, cai para zero, né? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? É tudo inversamente proporcional ao cubo do raio, tá? Tá certo? Então, o limite de integração é importante, tá? Integral de 0 a π em θ, integral de A infinito em R, tá? E aí, integrando isso aí, ó, infelizmente você tem um R3 aqui e um 2R3 aqui, né? No caso do cilindro, a coisa fica mais simples, que você consegue botar em evidência e ficar seno ao quadrado com seno ao quadrado igual a 1, simplifica, mas aqui não dá para fazer isso. Dá um pouquinho de trabalho aqui, tá? Mas, integrando isso aí, você vai chegar aqui, essa integral toda aqui, ó, essa integral toda, toda essa integral aqui, vai dar isso aqui, ó. 1/3 de ρ π a3 com infinito ao quadrado, tá? E igualando a energia cinética equivalente do corpo, considerando somente a massa adicional, tá? Que tudo se passa, gente, como se a massa do corpo fosse acrescida, tá? Tá legal? Esse efeito de massa adicional é importante. Na hora que você for aplicar a segunda lei já falar segunda lei da termodinâmica, segunda lei de Newton, tá? A massa, se você só considerar a massa do corpo, tá errado. Você tem que considerar o efeito de massa adicional. Quer dizer, tudo se passa como se a massa do corpo fosse M mais MA, tá? E isso você tem que levar lá na hora de deduzir as equações do movimento, tá? E aí, dá para simplificar isso aqui, né? O que dá para cortar aqui? O infinito ao quadrado desaparece, MA vai ser igual MA, a massa adicional da esfera, vai ser igual a 2/3 de ρ π a3, tá? Massa adicional. O coeficiente de massa adicional, CA, tá? É igual a massa adicional adimensionalizada pela massa deslocada, tá? Ou seja, que é a massa específica da água vezes o volume do corpo, tá? Então, para o caso da esfera, o coeficiente de massa adicional vai ser igual a meio, tá? Ou seja, a massa adicional é a metade da massa deslocada, né? Tá? A massa adicional é metade da massa deslocada, no caso da esfera, tá certo? Infelizmente, isso aí não bate muito com o experimental, porque no experimental você tem descolamento da camada limite, tá? Tá certo? Mas é, mas é um valor importante, uma referência importante aí, tá? É, eu quero que vocês estudem as aulas. Tem que estudar, tem que estudar, pô. Pô, eu estudava, cara. Eu estudava. Primeira coisa que eu fazia era estudar as aulas e depois fazia a lista de exercícios. Eu dava uma estudada nas aulas, tá? Dava uma estudada. Não, não gosto das minhas aulas? Pô, vê lá o White, pega o White, tá? Pega o White, pega o Anderson, estuda no Anderson. White, não se você acha que não dá para entender nas minhas aulas,
que é realmente simplificado, tá? Deu uma simplificada. Então pega o White e o Anderson estuda, tá? Por isso que é importante assistir às aulas, tá? O ideal seria que vocês imprimissem as aulas e viessem aqui e ficassem complementando. Alguma coisa que eu falo mais aqui, você ia adicionando lá, tá? Em vez de fazer caderno, porque eu acho que fazer caderno hoje em dia, em plena era digital, eu acho que é ridículo, tá? Fazer caderno. Então tá. A ideia é só prestar atenção à aula, pelo menos imprime e vai fazendo anotaçõezinhas ali. Chega na prova, tem que estudar, cara, tem que estudar. O que que eu fazia? Eu estudava toda a matéria e depois ia fazer exercício. Aí empatava no exercício, eu ia lá na teoria, tá, e fazia. É isso que você tem que fazer. Então vocês se limitam a decorar exercício, pô, aí não aprende nada, cara. Você não aprende absolutamente nada. Falta aula. A pessoa em geral. Tem um exemplo aqui na minha frente, né? Falta aula. Aí chega na prova, quer decorar exercício, sabe o que tu vai aprender de hidrodinâmica? Zero. Nada. Nada. Daqui a um mês você não se lembra de mais nada. É por isso que eu pergunto às vezes coisa de você de hidrobásica 1 e você não sabe, nem se lembra de estudar. Que você se limita simplesmente a decorar exercício. Entendeu? Pô, isso aí não é estudar, cara. Isso aí é decorar. Você tem que entender. Para você entender, você tem que prestar atenção às aulas, você tem que estudar o material e depois tentar fazer exercício, não é decorar exercício gabarito, entendeu? Bom, no caso do cilindro, a massa adicional é igual à massa do volume, a massa do volume deslocado, tá? E é dado por ρ π a 2 L, no caso do cilindro, tá? E o coeficiente de massa adicional é 1. Sabe aquele um que aparece lá no projeto? É. Lá? Sim. Exatamente. Não, o que acontece é o seguinte, por que que eu faço isso? Porque eu sempre tomo como referência o trabalho experimental do Carlton Williams, tá? Eles têm um trabalho espetacular, né? Que é benchmark mesmo, tá? Dessa parte de viagem. E ele, na hora que ele apresentou a frequência, ele apresentou na forma do F asterístico. E ele usa o coeficiente de massa adicional da teoria potencial, entendeu? Agora, esse coeficiente aqui bate com o experimental? Não bate. No experimental, você tem esteira turbilionar, você tem descolamento da camada limite, não bate, realmente. CA divide por M. Vai ser a mesma. Vai ser a mesma. Porque o CA é o coeficiente de massa adicional do cilindro. Tá? Então você. Isso. Exatamente, exatamente. Então, tá explicado aí porque o CA é igual. Aliás, você não sabia nem o que era CA, né? Agora você sabe qual é o coeficiente de massa adicional, né? E que para o cilindro vale 1. Tá bom? É o diâmetro do cilindro. Aí um aluno perguntou: eu preciso do diâmetro do cilindro para calcular? Não, não precisa, pô. O que você vai pegar lá no transformada de Fourier, no eixo X, já é o FV adimensionalizado pelo diâmetro para a velocidade de escoamento, tá? Tudo que está ali em parênteses é o que você pega lá no eixo X da transformada de Fourier. Reduzida pela raiz quadrada. Isso, tá? É mais simples do que você imaginava, né? Aliás, eu acho uma dúvida que vocês estão tirando agora. Hoje é dia 18, cara. Tem que apresentar dia 29. Esse exercício eu vou pedir para a monitora fazer, tá? É, cara, eu ia dar duas aulas hoje. Sério? Não, mas eu imprimi isso aí. Exatamente isso aí que eu imprimi. Que eu joguei lá no. Impossível. Dos exercícios, das aulas.
Tá diferente dessa aula aqui? Ó, mas eu não me lembro de ter atualizado, viu? Pessoal, deixa eu encerrar essa aula aqui. A próxima aula, porque infelizmente eu vou encerrar essa aula aqui e vou começar a aula 15, né?